Boa noite, queridas amigas e amigos. Estamos mais uma vez aqui dos estúdios dessa casa de amor, o nosso MAP, iniciando mais uma reflexão à luz da doutrina espírita. Gostaríamos de convidar a todos vocês que estão nos assistindo ou que venham a nos acessar nas redes sociais de nossa casa, o MAP, no Facebook, no YouTube, Instagram, que divulguem nossos trabalhos e nos ajudem, assim, na divulgação desta casa de amor que nos possibilita o contato com esta doutrina que nos acolhe, que nos consola, nos esclarece e motiva. E hoje traremos uma fala com reflexões a respeito do desencarne coletivo, na visão espírita. Tema, de certa forma, apropriado para o momento em que passamos o nosso planeta. Começaremos nossa reflexão abordando o capítulo 4 de O Livro dos Espíritos, em que Allan Kardec, na questão 258, pergunta aos espíritos se, antes de reencarnarmos, o espírito tem a consciência e a previsão das coisas que lhes acontecerão durante a vida. Se eles sabem de tudo que vai passar. E os espíritos, então, nos respondem de nós próprios. E os espíritos nos respondem que nós próprios escolhemos o gênero de provas que queremos experimentar, e nisto consiste o nosso livre-arbítrio. No capítulo 6, ainda, do Livro dos Espíritos, que fala sobre a lei de destruição, na questão 728, Kardec pergunta: se a destruição é uma lei da natureza, uma lei natural, e eles nos respondem: sim, é preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar, pois o que chamamos de destruição é apenas uma transformação que tem como objetivo a renovação e a melhoria dos seres vivos. Na questão 737, Kardec ainda pergunta com que objetivo Deus golpeia a humanidade através de flagelos destruidores. E eles, mais uma vez, nos respondem que para fazer-nos progredir mais rápido, pois que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos, que avançam mais de um degrau em cada nova existência na escala do aperfeiçoamento. Então vejamos que, dessa forma, o desencarne coletivo é explicado na visão espírita como uma maneira de várias almas com débitos semelhantes cumprirem seus trabalhos e conseguirem a redenção nesta encarnação. Em uma reunião espírita, na noite de 23 de fevereiro de 1972, portanto, há 48 anos, um grupo composto dezenas de pessoas dirigem ao guia e mentor espiritual de Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico, a seguinte pergunta: sendo Deus a bondade infinita, por que
permite a morte aflitiva de tantas pessoas enclausuradas e, de certa forma, indefesa, como nos casos dos grandes incêndios, por exemplo. E Emmanuel nos responde: realmente reconhecemos em Deus o poder perfeito do amor, aliado à justiça perfeita. E o homem, filho de Deus, crescendo em amor, traz consigo a justiça imanente, convertendo-se, em razão disso, em qualquer situação, no mais severo julgador de si próprio. Quando retornamos da terra para o mundo espiritual, conscientizados das nossas próprias responsabilidades, operaremos o levantamento dos nossos débitos passados e rogaremos os meios precisos a fim de resgatá-los devidamente. É assim que ele nos mostra da necessidade, muitas das vezes, que nós temos, quando encarnados, de passarmos por determinadas situações que naquele momento não entendemos. E ele continua a nos dizer: antes de reencarnarmos, cada um de nós recebe um planejamento encarnatório. E quando o plano espiritual decide quais experiências serão vividas, pensando sempre no nosso aprimoramento espiritual, é claro que cada pessoa tem o livre-arbítrio para fazer escolhas que possam suavizar ou agravar suas dívidas. Quando reencarnamos, esquecemos o que combinamos no plano espiritual, bem como os compromissos assumidos ao longo da nossa trajetória. Conforme nossa maturidade espiritual, podemos até ser lembrados de algum compromisso. Tanto que, mesmo nos desencarnes coletivos, cada pessoa o vivencia de uma forma particular e pessoal. André Luiz, em seu livro Missionários da Luz, no capítulo 13, nos narra a reencarnação de Segismundo, com todos os mínimos detalhes para nosso entendimento. Mas antes, no capítulo anterior, nos fala sobre esta preparação, essa experiência que consta com esclarecimento, assim como também com todos os detalhes da preparação, inclusive do corpo físico, com todas as limitações necessárias ao cumprimento do planejamento reencarnatório. Narraremos um pequeno trecho em que o espírito de Segismundo justifica a necessidade do reencarne, embora já estivesse, como assim dizer, em uma situação confortável no mundo espiritual, não vendo muita necessidade de reencarnar. Diz ele, sabendo que construiu uma pequenina obra de socorro, isto no mundo espiritual, nas cercanias de nossa colônia espiritual, e a obra foi autorizada pelos maiores, pelos espíritos governantes daquela colônia. Porém, ele sente que não está terminada a sua obra e que ele percebe uma necessidade de retornar para corrigir débitos passados. E ele diz que não sabe se fez bem,
pedindo agora para retornar à crosta do mundo, antes de consolidar o trabalho na parte espiritual. Entretanto, reconhece que, para seguir além, ele precisa reconciliar com a própria consciência, com débitos passados, buscando os adversários de outrora, a fim de resgatar as faltas. É esta forma que os espíritos, nós, quando no mundo espiritual, nos entendemos. Essa necessidade que nós temos, observamos de termos que retornar à pátria espiritual para, a partir daí, tentar resgatar todo esse nosso passado delituoso. E é dessa forma que muitas das vezes renascemos no planeta em grupos compromissados para a redenção múltipla. E assim, entendemos que, vez por outra, a humanidade é assolada em determinadas regiões do planeta e chora a dor da perda de seus entes queridos. Através de catástrofes naturais ou acidentes como já tivemos os ocorridos com aviões da TAM, aviões da Gol, inclusive um Airbus 330 da Air France, com um avião que transportava um time inteiro de um time de futebol, a Chapecoense, que houve uma grande comoção mundial com as enchentes, os deslizamentos nas regiões serranas do Rio de Janeiro, por exemplo, tragédias da boate em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, em Santa Maria. São tsunamis com milhares de mortes e tantos outros. A filosofia espírita apresenta-nos a destruição como uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos. O desencarne coletivo, na visão espírita, funciona como uma espécie de catalisador, fazendo com que várias almas consigam progredir mais depressa. O objetivo, portanto, é levar essas almas a cumprirem cada uma a sua escala evolutiva. Esses desencarnes coletivos acontecem quando um grupo de pessoas precisam passar por determinadas provas de desencarnação. Por meio da misericórdia divina, essas pessoas são encaminhadas para experienciar juntas uma determinada tragédia. Colocaremos agora um vídeo em que nosso Divaldo Franco nos traz uma palavra fraterna de como foram acolhidos os nossos entes queridos no mundo espiritual, com muito carinho, com muita ternura, nesse desencarne provocados por essa calamidade em que vivenciamos, essa pandemia. Vamos assistir então esse vídeo e retornaremos em seguida à nossa fala. No dia 15 de setembro do ano passado, revelaram-nos os amigos espirituais. Soou um clarim que faz recordar nosso lar em 1939, por ocasião da Segunda Guerra Mundial. Este clarim repercutiu em toda a psicosfera terrestre. Anunciava um grito de vigilância, e vozes siderais comunicavam a todas as comunidades espirituais a imensa provação que tombaria sobre a Terra dentro de algum tempo. Quando começaram a surgir oficialmente as vítimas por volta do mês de janeiro, digo oficialmente
porque, segundo os espíritos, já havia alguns, ainda quando não identificada a calamidade. Naquele período em que foi anunciado em janeiro, as comunidades espirituais no planeta, em cada uma delas, para dar uma ideia, Nosso Lar, entre o Rio de Janeiro e Campos, conforme me revelou Chico Xavier, e outras, a Redenção, aqui na cidade do Salvador, até Feira de Santana, prepararam-se para poder acolher aqueles que seriam vitimados dentro da lei de causa e efeito. Não existem ocorrências de natureza não desejada, não programada. Por isso que preservarmos os nossos cuidados faz parte da ética da lei de causa e efeito. E os mentores começaram a receber as primeiras vítimas. A epidemia e quando a pandemia se instalou, todas as comunidades espirituais de cada país ficaram alerta e passaram comissões de enfermeiros espirituais a recolher os recém-desencarnados por momentos na própria faixa da Terra. Logo depois, removê-los para comunidades próximas, pertinentes a cada cidade, a cada país. Passaram a receber um tratamento especial de ternura, de carinho, porque não eram vítimas dos seus propósitos perturbadores. Eram mortes coletivas. Logo depois, eles passaram a receber uma terapia específica para libertar o perispírito da marca infeliz da enfermidade degenerativa. A grande verdade é que todos, sem exceção, estão recebendo o apoio do amor de Jesus Cristo através desses enfermeiros espirituais que zelosamente estão inspirando os sacerdotes da medicina, os missionários de todo o labor, desde os servidores hospitalares, os encarregados da higiene, até os cientistas preocupados com a elaboração emergente de uma vacina. A Federação Espírita Brasileira comenta que a doutrina espírita ensina que a felicidade humana está na razão direta do cumprimento da lei de Deus. Lei natural, ou lei da natureza, que é eterna e imutável como o próprio Deus. O nosso desafio é conhecer as leis divinas que, a despeito de estar inscrita em nossas consciências, nem sempre conseguimos identificá-las em razão da nossa notória imperfeição espiritual. Essas imperfeições apresentam a dificuldade de ainda não sabermos distinguir o bem do mal, cujo aprendizado somente é adquirido ao longo das reencarnações sucessivas e dos subsequentes estágios no plano espiritual. O homem procede bem quando faz tudo bem, pelo bem de todos, cumprindo assim a lei de Deus. Em sua regra áurea, que diz: façamos ao outro tudo aquilo que queiramos que eles nos façam, as provações fazem parte da caminhada evolutiva da vida. Seria um engano acreditar que ocorrências provacionais como os flagelos destruidores naturais ou provocados sejam catalogados como castigo ou punição divina. Não são. As catástrofes e as doenças que atingem a humanidade ao longo da história da civilização
sempre resultam em perdas e sofrimentos de diferentes gradações. No nosso momento atual, estamos no planeta sob o peso de uma pandemia, coronavírus. O nosso globo, como tudo que existe, está submetido à lei do progresso, que progride fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem e, moralmente, pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. As enfermidades, como a que passamos, assim como as catástrofes naturais, terremotos, maremotos, ciclones e furacões, tempestades, enchentes, não restam dúvidas que são ocorrências verdadeiramente destruidoras, ceifando milhões de vidas, mas que, com o desenvolvimento da inteligência e da moralidade, serão cada vez amenizadas. Essa visão panorâmica dos processos de melhoria espiritual que o ser humano enfrenta em decorrência de tragédias e catástrofes que atingem a humanidade é consequência natural da lei do progresso, que faz evoluir intelectual e moralmente. Para finalizarmos, vamos lembrar o que nos assevera o guia espiritual de Francisco Cândido Xavier, Emmanuel. O pensamento é força criadora. Se desejamos saúde, é indispensável que nosso pensamento seja predominantemente saudável. Se desejamos o bem, é indispensável não somente falarmos do bem, mas pensar e agir no bem. Somente quando percebermos em cada criatura humana verdadeiramente o nosso irmão ou irmã, estaremos imunizados contra qualquer agressão que venham a nos atingir. Cuidemos dos nossos corpos usando máscaras, ao sair de casa, lavando bem as nossas mãos e rostos, higienizando os objetos que utilizamos. Por fim, seguindo com rigor as normas, as recomendações dos profissionais de saúde. Porém, acima de tudo, mantenhamos-nos em paz, em harmonia com todos os seres da criação. Principalmente pelo nosso próximo, e não nos esqueçamos jamais de que Deus, como Pai amoroso, sempre age em prol do nosso bem, seus filhos imortais, que vivem e evoluem entre dois mundos, o físico e o espiritual. Finalizando, gostaríamos de fazer uma homenagem especial a esta casa, na figura de seus diretores e principalmente de nosso dirigente, que nos abriga e abre as suas portas, as portas dessa casa, para que, diante de toda essa dificuldade que enfrentamos durante todo este ano que passamos, sobretudo com relação a esta pandemia, contudo, mantendo firme esse espaço para que pudéssemos, daqui dos seus estudos, transmitir ao mundo, durante todo este ano, em suas programações espírita, este consolo que tanto nos tem aliviado a ausência de nossos encontros físicos e, principalmente, a perdas de nossos amigos e dos nossos entes queridos. No seu retorno à pátria espiritual por essa pandemia. Paz e bem, paz e luz,
paz, muita paz.